Vamos mergulhar hoje em um dos capítulos, olha, mais densos e poéticos de toda a Bíblia, Gênesis, capítulo 49. A gente está ali nos momentos finais de Jacó, sabe? O grande patriarca de Israel. E ele reúne os 12 filhos para dar uma última palavra. Só que veja bem, não são simples despedidas não. São profecias que vão ecoar literalmente por séculos. Pensa só no peso disso, as últimas palavras de um pai se tornando o mapa do destino para 12 tribos inteiras, moldando a história de uma nação. É exatamente esse o cenário que a gente vai explorar agora. Então a nossa jornada hoje vai ser assim. Primeiro, a gente vai entender o poder dessa profecia. Depois vamos ver a queda dos primogênitos e a ascensão surpreendente de Judá. Aí exploramos o destino de cada tribo, a bênção incrível de José e, por fim, o último desejo de Jacó. Ok, vamos começar preparando o cenário. Jacó está no leito de morte lá no Egito, mas o coração e a mente dele estão totalmente voltados para a terra prometida e para o futuro do seu povo. É nesse momento que ele chama os filhos para dizer o que lhes acontecerá nos dias que virão. E é fundamental entender uma coisa. Essa bênção patriarcal não era um simples boa sorte, não. Era uma declaração profética, quase um decreto divino, que estabelecia o caráter e o destino de cada linhagem. Cada palavra dita ali tinha um peso gigantesco. E a maneira como tudo começa é chocante. A narrativa não começa com elogios, não. Começa com uma confrontação bem direta aos 3 filhos mais velhos sobre os erros que eles cometeram no passado. Aqui a gente vê uma relação clara de causa e efeito. Rúben, o primogênito, por causa da sua impulsividade, do seu pecado, perde a liderança. A profecia para ele é de instabilidade. Já Simeão e Levi, por causa daquela violência brutal em Siquém, são sentenciados a serem espalhados, dispersos entre as outras tribos, sem um território próprio. A lição é poderosa, né? O caráter define o destino. Bom, depois dessas palavras tão duras, o tom muda, e muda drasticamente. Com os 3 mais velhos basicamente desqualificados da liderança, toda a atenção se volta para o 4º filho, Judá. E a profecia sobre ele se torna o eixo de todo o capítulo. E que imagem poderosa, hein? O leão, um símbolo universal de força, nobreza, realeza. Jacó não está só dizendo que Judá é forte, ele está estabelecendo uma identidade de realeza para toda a descendência dele. A profecia vai detalhando essa ascensão. Judá receberia o louvor dos irmãos, algo que Rúben, o primogênito, perdeu. Teria vitória sobre os inimigos e, o mais importante, os próprios irmãos o reconheceriam como líder. A liderança, oficialmente, passa do 1º para o 4º filho. E aqui está o clímax da profecia de Judá. O cetro é o símbolo da realeza, não tem como confundir. Jacó está declarando que a linhagem real de Israel viria de Judá. É uma promessa de um reino que iria durar, uma dinastia, que para muitos aponta direto para o rei Davi e até mais além. Certo, agora vamos dar um passo atrás para ter um panorama mais amplo e ver como as outras tribos se encaixam nessa história. Jacó descreve um verdadeiro mosaico de identidades, mostrando que a nação precisaria de todo tipo de habilidade e função para ser completa. E olha só a diversidade dessa nação. Tem Zebulon, o comerciante marítimo, Issacar, o trabalhador robusto, Dan, o juiz astuto como uma serpente, Gade, o guerreiro que nunca desiste, que sempre contra-ataca, Aser, cuja terra traria uma prosperidade digna de reis, e Naftali, ágil de palavras bonitas, cada um com um papel vital para a nação. E então chegamos a José, o filho amado, aquele que sofreu tanto, agora recebe a bênção mais longa, mais detalhada e mais abundante de todas. É como se fosse a recompensa por toda a sua fidelidade e sofrimento. A metáfora principal para José é a de uma videira cheia de vida, plantada bem do lado de uma fonte de água. A imagem é de vitalidade, de crescimento, de uma fertilidade que não dá para conter, sabe? Com ramos que se espalham para além de qualquer muro. E perceba a escala dessa bênção. Não é só uma coisinha. São bênçãos de todas as fontes possíveis. Do céu, da terra, bênçãos de fertilidade. Jacó chega a declarar que as bênçãos sobre José superariam até as que ele mesmo e seus pais, Isaque e Abraão, receberam. É uma bênção assim no nível máximo. Com a bênção de José terminada, Jacó se volta para o filho mais novo, Benjamim, e, logo depois, faz seu último pedido pessoal, encerrando esse grande ato profético.
A profecia para Benjamim é curta, mas muito intensa. Ele é descrito como um lobo feroz, um guerreiro implacável. Isso já dá uma pista da natureza combativa e da habilidade militar que a tribo de Benjamim mostraria ao longo da sua história. E depois de desenhar o futuro de nações inteiras, Jacó termina com um pedido profundamente pessoal. Ele não quer ser enterrado no Egito, a terra do seu exílio, mas sim na terra prometida, junto dos seus antepassados. É a afirmação final da sua fé, na promessa de Deus para a sua família. E assim a gente termina com essa pergunta para refletir. As palavras de Gênesis 49 são o testamento íntimo de um pai para seus filhos, cheio de dor, de orgulho, de esperança, ou são o projeto arquitetônico de uma nação, de inspiração divina que guiaria seu povo por milênios? A verdade é que, talvez, o poder real dessas palavras esteja justamente no fato de que elas são as duas coisas ao mesmo tempo.